Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, gente. Vamos falar sobre a história de Davi e Golias. Se você ainda não conhece essa história, eu recomendo que você leia. Ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Mas antes que começamos essa história, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho de notificações. Vamos lá. Essa história ela se dá numa época em que Saul era o rei de Israel. E este momento da história foi um momento em que Israel estava em guerra contra os filisteus. E neste exército, que era o exército comandado por Saul, estavam ali os três irmãos de Davi, os três irmãos mais velhos de Davi, que eram eles: Eliabe, Abinadab e Samá. Pois bem, esses três irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. E um certo dia, Jessé, o pai de Davi, ele pegou e ordenou que Davi fosse até os irmãos dele ver como eles estavam e para que levasse mantimento para eles. Davi pegou os mantimentos, foi até o campo de batalha, onde os irmãos dele estavam lá, e estavam lá os dois exércitos, o exército de Israel se opondo contra o exército dos filisteus. E quando Davi chega num momento em que estava subindo um gigante, que se chamava Golias. Esse gigante, ele era o soldado mais forte do exército dos filisteus. Para que você tenha uma ideia, a altura de Golias, ela era de 6 côvados e 1 palmo, que significa quase 3 metros de altura. Ou seja, Golias passava de 2,90 metros de altura. Só pelo tamanho já é de se assustar. O peso da ponta da lança de Golias pesava 600 ciclos de ferro, que convertendo para quilos seria 6 quilos. 6 quilos só a ponta da lança de Golias. O peso da couraça de Golias era de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, quase 60 quilos só o peso da couraça de Golias. Então Golias ele já estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. Há 40 dias Golias vinha à frente da batalha, pedia que viesse um soldado do exército de Israel para lutar com ele. Um desafio ele pedia. E ele lançou uma proposta. Ele disse assim: olha, se o soldado de vocês me vencer, então nós seremos escravos de vocês. Nós serviremos a vocês. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas o medo era tão grande dos soldados por ver o tamanho daquele gigante que todos correram. Ninguém se propôs a querer lutar contra aquele gigante. Tanto é que o próprio rei Saul ofereceu um prêmio pela cabeça de Golias. Ele disse: olha, o soldado que lutar contra Golias e vencer Golias, eu vou enriquecer ele, vou dar a mão da minha filha em casamento, eu vou isentar a casa de seu pai, a sua família, de todos os impostos que são cobrados em Israel. Veja o prêmio que Saul tinha oferecido, porque não tinha ninguém que se propusesse a lutar contra aquele gigante. Todos eles estavam com medo, todos eles estavam amedrontados. E quando Davi chegou bem no momento em que o gigante estava desafiando e pedindo para que alguém fosse lutar contra ele. E Davi ficou furioso com aquela situação. Quando ele viu aquele gigante, ele ficou furioso. E ele disse: quem é esse gigante, esse incircunciso, que ousa desafiar o exército do Senhor? E quando Davi percebeu que nenhum dos soldados de Israel ia lutar contra aquele gigante, veja só a ousadia de Davi. Ele disse: não, eu vou falar com o rei e eu vou lutar contra esse gigante. Só que Davi era um rapaz despreparado. Quando Davi chega para falar com o rei Saul, o rei olha para ele e diz assim: rapaz, mas você é um garoto apenas, como é que você vai lutar contra o gigante? E ele insiste, ele diz: não, eu vou. E ele conta ali algumas coisas. Ele disse: eu estava no campo apacentando as ovelhas de meu pai, e um certo dia veio um leão e eu matei o leão. E outro dia veio um urso e tentou devorar as ovelhas do meu pai, e eu matei o urso. Então, se eu conseguir matar o urso, se eu conseguir matar o leão, eu posso ir lutar contra esse gigante. E aí, Saul, como já não tinha mais para onde correr,
numa tentativa de conseguir uma solução para aquela situação, porque ele já estava se sentindo envergonhado. Então ele diz assim, tudo bem, então eu vou colocar em você a minha armadura, vou te dar a minha espada, o meu escudo, e você vai lutar contra esse gigante. Só que quando Davi coloca aquela armadura de Saul, ela se tornou muito pesada, porque Saul era um homem grande e Davi era um menino, um garoto pequeno. A armadura de Saul não servia em Davi, ela ficou extremamente pesada, e até porque Davi não tinha a experiência de usar uma armadura. Ele se sentiu totalmente desconfortável e ele disse, olha Saul, eu não irei conseguir lutar contra esse gigante com essa armadura aqui. Ele disse assim, olha, eu vou tirar tudo isso e eu vou usar apenas aquilo que eu sempre usei, que era, ele tinha uma funda e foi até o rio, pegou algumas pedras, colocou no seu alforje e foi em direção àquele gigante. E quando o gigante se depara com aquela situação que ele olha para Davi, que ele vê aquele garoto com uma funda e com algumas pedras e com um cajado, ele menospreza Davi. Ele diz assim, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E então ficam os dois ali trocando algumas palavras, só que o que me chama a atenção nessa história é que Davi, ele não tinha 4 coisas. Davi não tinha experiência, Davi não tinha preparação, Davi não tinha conhecimento sobre guerra e sobre batalha, e Davi não tinha equipamento. Só que Davi tinha uma coisa que os demais soldados que tinham experiência, que tinham preparação, que tinham conhecimento, que tinham equipamento, não tinham, que era coragem. Enquanto os outros soldados estavam todos amedrontados, Davi não tinha medo. Por quê? Porque Davi tinha coragem. E quem tem coragem não olha para os desafios. Quem tem coragem, ele não olha para os obstáculos. Quem tem coragem, ele simplesmente se levanta e ele vai. É óbvio que Davi, como um ser humano, tinha temor, porque todo ser humano tem temor. Porém, a coragem fazia com que o temor de Davi se tornasse pequeno. Aquele que tem coragem tem temor também, mas o temor ele acaba sendo diminuído pelo tamanho da coragem. E é lógico que se dependesse apenas de Davi e daquilo que Davi tinha, jamais Davi venceria aquela guerra. Mas quando Deus olha para Davi e Deus vê assim, não, esse garoto tem coragem, então eu vou com ele, eu vou vencer essa guerra por ele. E aí, segundo a história, Davi pega uma daquelas pedras, coloca na sua funda e atira contra o gigante. E a pedra que Davi atira, veja que interessante, ela acerta a testa do gigante e o gigante simplesmente desmaia. Se nós fôssemos trazer para a lógica, ficaria até difícil de acreditar nessa história. Porém, nós podemos perceber literalmente que aquela pedra foi direcionada por Deus. Deus entrou na batalha naquele momento e Deus guiou aquela pedra e sei lá se talvez até Deus colocou um pouco mais de força para aquela pedra viesse causar um impacto na cabeça de Golias e que Golias viesse desmaiar. E quando o Golias desmaia, que cai por terra, então Davi corre, sobe em cima dele, veja que cena, pega a espada dele e corta o pescoço, arranca a cabeça de Golias fora, ergue ela como um troféu, como um triunfo e garante a vitória para o exército de Israel. E então segue a história que os soldados filisteus correm e daí os soldados vão atrás e matam um pouco e tal, e a guerra termina por ali, mas com vitória de Davi. Só que como eu estava dizendo para vocês, o que nós vemos aqui é que Davi, ele não tinha experiência, não tinha preparação, não tinha conhecimento e não tinha equipamento, mas Davi tinha o quê? Tinha coragem. E o que essa história traz de lição para nós? Muitas pessoas têm grandes desafios a enfrentar, só que, porém, eles não têm coragem de encarar os desafios. Ou seja, o mundo te pede o quê? O mundo te pede experiência, o mundo te pede preparação, o mundo te pede conhecimento, o mundo te pede equipamento. E muitas vezes, por não ter essas ferramentas, você acaba não tendo coragem de encarar, de enfrentar, de seguir. Tem pessoas que têm medo de procurar um emprego, porque talvez não tenha experiência, talvez não tenha preparação, talvez não tenha os requisitos básicos que uma empresa pede, então ele às vezes não tem coragem de ir em busca de um emprego.
O que falta a ele, muitas vezes, é só a coragem. Não significa que por você não ter experiência, preparação, não ter conhecimento e não ter as ferramentas necessárias para aquele negócio, não significa que você não vai conseguir. Muitas vezes o que falta é apenas uma iniciativa, mas para ter uma iniciativa tem que ter coragem. Tem pessoas que não têm coragem de assumir um relacionamento. Ele até gosta de alguém, mas tem medo de chegar para aquela pessoa e dizer para ela que gosta dela, que quer namorar com ela. Ele tem desejo de ter uma família. E aí eu pergunto, você vai morrer solteiro por causa do seu medo? Tem pessoas que têm um enorme desejo de tirar uma carta de habilitação, uma carteira de habilitação para dirigir o seu carro legalmente, mas ele talvez não por falta de experiência, por falta de preparação, muitas vezes, ele não tem coragem. Então ele acha assim, não vou conseguir. Mas você nem tentou. Como é que você pode dizer que não vai conseguir se você não tentou? Tem que ter coragem, tem que tentar. Tem pessoas que têm um enorme desejo de fazer uma faculdade e muitas vezes falta alguma coisa para ele. Então ele fica só na vontade, ele não tem coragem de ter a iniciativa. Olha, eu com essa história de Davi e Golias, eu quero dizer a você o seguinte, aprenda a partir de hoje ter coragem. Porque só os que têm coragem é que têm vitória. Só os que têm coragem que alcançam. Só os que têm coragem que conquistam. Só os que têm coragem que conseguem. A pessoa medrosa, ela nunca vai conseguir chegar a lugar algum. Por quê? Porque o medo, o temor dela, diz para ela que ela não consegue. Então ela prefere acreditar nos seus medos, ela prefere acreditar nos seus temores, do que acreditar naquele pontinho de coragem que está lá no fundo do seu coração e que diz assim, tenta pelo menos. Talvez alguma coisa está dizendo na sua mente, tenta, mas o medo é tão grande que ela fica igualzinho aqueles soldados do exército de Israel. Ou você acha que um deles não tinha desejo de vencer aquele gigante? É lógico que tinha um desejo. Só que o medo deles era maior do que o desejo de vencer o gigante. Tem pessoas que vivem na derrota, sabe por quê? Porque o medo é maior do que o desejo da vitória. Se Davi fosse olhar para a falta de experiência que ele tinha, jamais ele teria ido lutar contra aquele gigante. Como eu já tinha falado antes, ele tinha os seus temores, com certeza, mas ele deu a volta por cima e ele conseguiu ser mais forte do que os seus temores. E se ele não vai, ele não tinha vencido. Para que você tenha uma ideia, nem Deus gosta dos medrosos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, esse tímido aqui significa medroso. Deus não tem parte com os medrosos. Quem sabe você fica só olhando para outras pessoas que conquistam, que conseguem, e você diz assim, poxa, o fulano tem sorte, o fulano isso, o fulano aquilo, o fulano é inteligente, o fulano... Não, o fulano tem coragem. Quem tem coragem vai para frente. Quem tem coragem conquista. Quem tem coragem dá um passo adiante. Não adianta você ficar olhando para as pessoas e apenas ver a vitória das outras pessoas, mas não conquistar a sua vitória. Porque depois que Davi mata o gigante, vem com a cabeça, apresenta a cabeça de Golias para Saul e é recompensado, pensa na frustração dos outros soldados que ficaram 40 dias ouvindo ali o desafio daquele gigante e não tiveram nem coragem de tentar pelo menos. O problema está que tem pessoas que não têm coragem nem de tentar. Não conseguem porque não tentam. Talvez se tentasse teria conseguido. Por quê? Porque aquela vitória quem deu foi Deus. Quem sabe se outro soldado tivesse ido antes de Davi, teria também tido vitória. Mas não foi, não teve. Aí eles ficavam olhando para Davi, que era aquele menino que não tinha experiência nenhuma, que nem soldado era, e conquistou uma grande vitória e venceu o gigante Golias. Então, meu amigo, a partir de hoje, aprenda a ter coragem. Aprenda a deixar os seus medos de lado e acreditar que você consegue, que você é capaz. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo e gostaria de agradecer a você que ficou comigo até aqui. Em breve nós voltaremos com novos vídeos aí para o nosso canal, mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal e se você gostou desse vídeo, deixe também o seu comentário porque é muito importante, tá bom? Um forte abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo.